tudo é meu amigo. Muito bom dia, Jarbas Duarte. Bom dia, Paulo. Um abraço para você, para o amigo da Ipanema. É com muita satisfação que tenho essa oportunidade de falar aqui na Ipanema, de rever José Desidério, que acabou de sair do estúdio, que é uma figuraça. Trabalhamos em Campinas juntos muitos anos. E obrigado pela oportunidade. Desine Conchas e você de Cesário Lange. Cesário Lange. No caminho, né? É o caminho, perto. Bacana. Os dois pé vermelho. Pé vermelho. Gerbão, muita alegria estar com você aqui. A gente quer falar muito sobre o esporte com você. Você que tem uma experiência fantástica, já com Copa do Mundo, Libertadores da América, viajou vários países, Fórmula 1 também, trabalhou na Record, na Globo, na Tupi, SBT, enfim, uma grande experiência. Queria começar falando sobre o momento esportivo. Ano passado nós tivemos aí a Rio 2016, a Olimpíada, com resultados, eu diria que razoáveis, não atingimos aquilo que desejávamos com relação a número de medalhas, enfim, com os atletas brasileiros com nível maior perante aos atletas estrangeiros. Legado desta Olimpíada, o que é que sobrou? Enfim, com a sua experiência, queria que você falasse um pouquinho do momento esportivo do Brasil. Bom, infelizmente, tudo isso que você disse realmente é importante, foi registrado na cabeça do torcedor brasileiro, mas além de tudo isso veio essa corrupção que estão descobrindo aí, o que lamentável, tira essa atenção toda, esse carinho pelo esporte, independente da modalidade esportiva. Mas eu acho que serviu realmente de exemplo que o Brasil, apesar dos problemas que vive, consegue colocar o esporte em primeiro lugar no coração do brasileiro, como eu disse, independente da modalidade esportiva. Mas esse negócio de corrupção está chateando bastante o torcedor, né, Paulo? Muito, muito chato. Corrupção em todos os setores da sociedade, essa é a grande verdade. No esporte, já há muito tempo, nós até cobramos. Você imagina uma CPI no futebol, CBF, nos clubes, o que é que deve ter realmente de problemas aí, envolvendo desvio de verbas federais, enfim, uma série de situações, e o esporte sempre minguando. Você tem aí alguns atletas que sobressaem, que foi o caso do Brás, aquele do salto com vara, que ninguém sabia direito quem era aquele rapaz. Medalha de ouro, acho que foi uma grande conquista dentro da parte esportiva, porque o futebol, a medalha de ouro sensacional, mas o futebol é o futebol, todo mundo sabe o quanto o futebol é valoroso aqui no Brasil, com o Neymar, enfim, com o time. O Brasil nunca ganhou medalha, foi inédito, é verdade, foi inédito, parabéns para todo mundo. Agora, camarada como aquele Brás, chegaram a medalha de ouro no salto com vara. Que expressão tem o salto com vara no Brasil? Verdade. Quase que nenhuma, quase infelizmente. Que nenhuma. Né? Então, eu acho que essa foi uma das grandes conquistas. E também tivemos aí problemas que você que é um pouco mais antigo que eu, mas e o basquete brasileiro, né, cara? A gente lembra lá do Oscar, do Marcel, do Adilson, Carioquinha, Marquinhos, enfim. E aí fizemos realmente uma das piores campanhas do basquete. Aliás, essa modalidade está bastante esquecida, né? A gente vê na televisão de vez em quando... Os dois, hein? Feminino e masculino. O vôlei também, bastante esquecido, não sei essas campanhas que fazem na televisão. Agora, com relação a esse negócio de corrupção aí, quando ele começou a fazer isso, eu achei, esse baixinho é danado, é abusado. O Romário levou no peito tudo sozinho e falou, esse cara vai ter problemas. No fim, ele acabou alavancando e abrindo um buraco dessa corrupção, dessas descobertas que estão acontecendo, que serviu mesmo, mostrou. Se todos fossem igual esse Romário aí, que jogando bola já era um gênio, fora não se dá para comentar, né, porque ele viveu tantas aventuras, mas ele peitou todo mundo e eu acho que vai ter muita coisa para mostrar ainda, viu, Paulo, em relação a isso. Tá certo. Agora, Jarbas, você com a sua experiência, o ouvinte já vai interagindo conosco aqui no 998-23-42-91. Essa semana no futebol, no Campeonato Brasileiro, nós tivemos aí mais uma polêmica, né, envolvendo o jogo do Santos com o Flamengo, a arbitragem do Voaden, que acabou assinalando um pênalti a favor do Santos, depois voltou atrás e ele teria sido informado ou avisado pelo repórter da TV Globo ou não, enfim, é o que se especula. Mas na verdade é o seguinte, onde eu quero chegar com você, quanto tempo você tem de narração esportiva? Bom, comecei em 82. Aliás, esse negócio aí de repórter informar, você trabalhou atrás do gol muitos anos e faz ainda isso com muito brilhantismo. Sempre aconteceu isso, mano. Você acha que o juiz não olha para trás e identifica um repórter ou outro que é mais experiente e fala, opa, confio nesse aí, e aí, foi pênalti, não foi? Não é verdade? Sim, isso, sempre. Lógico, vão massacrar esse repórter, existe a possibilidade até desse cara ser mandado embora, infelizmente, é um bom profissional, mas ele entrou na onda, todos fazem isso, mas é uma coisinha para desviar outros assuntos, é certeza, viu, Paulo? Não tenha dúvida, mas
Com relação a essa questão do árbitro de vídeo, o que, é que você pensa com relação a isso? Com relação ao futebol? É isso mesmo? É tecnologia? Precisa ser dessa forma? Tira um pouco o lado romântico do futebol, a discussão do dia seguinte, foi pênalti, não foi, marcou a falta, não marcou, expulsou, não devia ter expulso, era impedimento, não era. O que você pensa sobre isso? Mas pode falar, ó, sempre vai existir, com TV ou não. Eu me lembro Até que porque quando... mesmo com TV os caras não estão acertando muito. Eu sou da narração esportiva na Gazeta, na Tupi, na Record, antes da TV da Cabo, né? Existia. Eu me lembro que eu acompanhei, por exemplo, trabalhando por Campinas, o módulo amarelo do Campeonato Brasileiro, fiz Ponte Preta e Corumbaense, Campina Grande na Paraíba. Tive a oportunidade de visitar não só as capitais do Brasil, como outras cidades, que era lá... Pra você ter uma ideia, Paulo, tá com uma experiência. Eu fui fazer a transmissão pela Rádio Brasil de Campinas, Campina Grande na Paraíba, o 13. O estádio do 13 ele é muito longe da cabine do gramado. É um negócio assim absurdo. Não sei se você já foi lá. Já fui. É um absurdo a distância. E eu não enxergava, cara. Eu sempre tive dificuldade. Se não estiver enganado, chama Almeidão. Eu acho que é assim. E é Almeidão mesmo, porque é grande negócio pra caramba. Eu tive que pegar um torcedor na arquibancada e falei, meu, chega aqui perto de mim, a hora que o cara tocar na bola, você fala quem é o cara, porque eu não consigo. É muito... Na minha vida profissional, eu tive bastante dificuldade, porque a Record comandava muitos jogos longe, fora do alcance de televisão, e era difícil. Você narrava o gol num dia, chegava no outro dia, era outro cara que fez. Aconteceu com vários companheiros isso, e hoje é fácil. Hoje na cabine você tem dois monitores ao vivo do jogo, para o narrador e para o comentarista, é coisa fácil. Agora, mostrar o lance, se foi ou não, vai existir mesmo com televisão, porque o torcedor, você sabe como que é, ele gosta de tirar sarro, ele gosta de ficar irritado, ele gosta de ficar nervoso, e não adianta, com TV ou sem TV, vai manter essa rivalidade. Agora, Jarbas, nós, com toda certeza, já passamos muitos perrengues e dificuldades em vários estádios do Brasil. Porque o ouvinte liga o rádio, tá tudo maravilhoso, tudo certinho, funcionando. Mas para aquilo funcionar, às vezes acontece cada coisa, meu amigo. Não é tão simples assim, principalmente no interiorzão. Verdade. Eu, pra você ter uma ideia, eu fiz uma vez Ferroviária e Corinthians em Araraquara, estava caindo um mundo lá, chovendo muito. E eu estava transmitindo para a Cultura de Santos. Eu sabia que naquele sábado à tarde Santos estava com sol, 30 graus. Cara não tá nem aí. E a gente quase morrendo na chuva, aquela tempestade. E é verdade. As dificuldades pelo Brasil são muito grandes para quem faz isso. E falando exatamente sobre o rádio, que hoje nós observamos, aliás é um trabalho de excelência, as TVs, principalmente as TVs fechadas, eu entendo que o trabalho que a TV fechada faz hoje era o trabalho que o rádio fazia antigamente. Claro que não tinha a imagem, mas mexia muito mais com a imaginação do torcedor, não é isso? Que o rádio ia de fato em todos os jogos, acompanhava todos os times. Se a gente for falar aqui de São Paulo, até a Portuguesa ia jogar, tinha transmissão do jogo da Portuguesa, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, enfim. Hoje, com essa tecnologia toda, com essa situação econômica também, as rádios não viajam mais. Quer dizer, hoje o off-tour é o grande acontecimento aí para as emissoras de rádio e às vezes até de televisão, né? O cara manda lá o repórter e tal, e a narração, e a Globo não esconde isso, é feita dentro dos estúdios. Mas propriamente com relação ao rádio, pode estar morrendo. Eu acho que de uma certa forma, na cabeça do torcedor, não. Para os profissionais, sim, desanimaram bastante. Tem muita gente desempregada. Tem muita gente. Eu sou ainda da era do rádio, que, por exemplo, eu tenho um amigo que foi mandado embora da Bandeirantes, que é o Enio Rodrigues, ele se recusou a fazer off-tube. O que vale a bola na rede. O que vale a bola na rede. Segundo o Milton Neves, está no andar de cima também. Recusou. O dia que José Silvério fez um off-tube, falei, pronto, o rádio foi para um outro lado diferente. Exatamente. E eu confesso para você, na Record também, muitas transmissões eu fiz off-tube. Muitas e muitas. E hoje virou natural. Agora ficou escancarado porque os caras estão transmitindo ao vivo no Facebook. Exatamente. Então... do estúdio. Não tem mais essa coisa de esconder. Mas o rádio, eu acho que ele continua forte, ele continua, apesar de você ter as redes sociais, mas o rádio continua sendo sim um companheiro, continua sendo uma ferramenta de informação muito importante. Eu acho que o rádio continua chegando em algumas pessoas, talvez onde a televisão ainda não consegue chegar, mas o rádio sempre chega. Porque é muito chato no meu caso, eu vou sair aqui depois do programa, vou até em casa, eu moro a 5 minutos na rádio, daqui da Ipanema, pertinho, aqui no Campolim. É muito chato ir daqui lá sem ouvir rádio. Como é que seria sem? É o que eu imagino hoje. Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui em Sorocaba, eu estou estabelecido aqui desde o ano passado, voltei para Sorocaba, saí em 85 e voltei agora esse ano passado. Eu vejo o seguinte, como seria um profissional? Você vê um funcionário numa empresa, na mesa, no computador. Como é que era antes sem esse computador? Era uma chatice total. Eu comecei no rádio fazendo rádio escuta. E aí, rádio escuta geralmente era com 2
rádios enormes, né? Dentro de um estúdio pequeno, e você ficava aqui no interior, no caso de Sorocaba, ouvindo as rádios da capital para ver qual... Enfim, era realmente uma coisa de maluco. É só quem tem o sangue realmente tem nas veias essa questão do rádio. Aliás, comecei na Rádio Clube em 1986, você começou na Clube também, não começou? Foi, eu comecei na Clube em 82, no jogo da Ponte São Bento. Você falou aí do rádio escuta, na antiga Rádio Record tinham 10 rádio escutas. Você entrava numa sala chamada Central Record Esportes, tinha 10 Transglobo, que é aquele radião que pega tudo. Exatamente. Você chegava na primeira bancada, você está ouvindo o quê? Estou ouvindo a Gaúcha, estou ouvindo o Grêmio, não sei o quê. Você está a segunda bancada, estou ouvindo uma rádio de Pernambuco. Era um negócio espetacular. Era muito mais romântico, eu acho até que era muito mais legal. Muito mais legal. Era muito interessante, enfim, a gente que começou há muito tempo aí no rádio sempre curtiu. Agora, Jarbão, hoje você está também com um projeto novo, né? Que é o seu Rádio Futebol ao Vivo, né? Você tem um aplicativo, e esse aplicativo, enfim, para todo o planeta, e você vai interagindo com os ouvintes também e vai transmitindo futebol através desse aplicativo. Foi bem legal. Quando eu saí da Rádio Record, Paulo, e o amigo da Ipanema, não sei se de repente conhece aí, eu saí em 2008. E foi engraçado que o Barbosa Filho, que também já faleceu, falou: Jarbas, não volta para o interior para narrar futebol em rádio pequenas. Você trabalhou na rádio grande? Eu falei: Barbosa, mas eu preciso ganhar dinheiro. Cria uma coisa diferente. Eu fui com o dinheiro que eu recebi lá da Record, da indenização, depois de 14 anos que eu fiquei lá. Eu recebi a indenização e falei: vou montar uma web rádio. Comecei do zero, fui atrás de tecnologia. 2008, né? 2008. Falar em web rádio em 2008 não era como falar não hoje. Era, né? O stream da rádio era R$1 para cada ouvinte. Então eu torcia para não ter muito ouvinte para não gastar muito. Jogava contra. Foi interessante que o primeiro jogo que eu transmiti tinha um cara ouvindo. Eu fiquei feliz, falei: tem um cara me ouvindo. E sabe quem era? Era um notebook na sala que eu estava fazendo escuta. Depois foi crescendo, saiu de Rádio JD Esportes para futebolpelainternet.com.br e chegou no que você citou aí, Rádio Futebol. Tem um aplicativo desde 2013, está chegando a 4 milhões de downloads, que é um negócio absurdo. É uma interatividade muito legal, tem gente pelo WhatsApp do Brasil todo participando, dando palpite. Ficou bem interativo. Uma coisa que eu jamais ia imaginar que fosse acontecer, o jogo virou um detalhe na minha transmissão. Ficou bem brincadeira, interatividade. A voz do Google brinca comigo, a gente faz uma brincadeira, não sei se você chegou a ver. Sim. A voz do Google responde, eu faço ela falar. Até engraçado, eu pergunto para ela... Aqui na Ipanema, nas nossas transmissões, a gente também faz essa interatividade com a voz do Google, e ela tem até um nome, ela chama Rô. Rô, a repórter robô. É bem interessante. É uma brincadeira que o torcedor começou a gostar. Não narro o jogo todo, eu narro perigos de gol, não narro lateral, escanteio, perigo. Então eu mudei um pouco, eu inovei em relação a isso, de ter colocado o WhatsApp no começo. Até o Milton Neves citou uma vez lá na própria Bandeirantes que eu fui a primeira pessoa que usei o WhatsApp no ar, cara. Ninguém queria usar porque era comercialmente impossível. Falar de uma coisa, lembra? Ninguém falava de Facebook. Nada. Não, é na rede social. Hoje fala, hoje escancarou o negócio. Então eu sinto esse orgulho de estar com esse projeto desde 2008. Está avaliado já pelas empresas que avaliam valores de aplicativos de R$1 milhão o negócio, cara. Achar alguém para pagar esse milhão vai ser difícil, mas a internet é assim, o preço é de 0 a 100, é um negócio impressionante, cresce rapidinho. Estou feliz com isso, meu Paulo. Tá certo. E você, além disso, né, Jarbas, também tem aí o seu trabalho comercial, enfim, com produtoras, com... Sim, no mesmo tempo que eu resolvi ir para a internet, eu criei o vídeo geolocalizado. Aqui em Sorocaba tem 112 clientes, Jundiaí, Indaiatuba, São Paulo, e eu comecei agora a partir para outras capitais, Belo Horizonte, Porto Alegre, com base aqui em Sorocaba. Eu consigo geolocalizar um vídeo de uma empresa. Se você procura um produto, você acha em primeiro lugar em destaque no Google e no YouTube também. Então, tá bem legal isso aí. Legal, olha, o ouvinte vai interagindo conosco, 998-23-4291, na Rede Pai Bola. No final dessa edição, tem o sorteio de uma linda camisa oficial do Esporte Clube São Bento. Jarbas, o ouvinte vai interagindo, vai perguntando, estou aqui com o Lucas Matheus, tem também aqui a ouvinte, a Regiane Araújo, tem o Wilson Mesquita, pessoal todo na escuta, na Rede Pai Bola. Pessoal, pede para você contar uma história, relatar um fato bacana, um jogo marcante, um gol inesquecível, enfim, claro que acho que são vários, mas uma história que você possa lembrar. Tem várias, cara, porque quando eu cheguei em São Paulo foi engraçado. Eu era ouvinte, né? Eu era fã desses repórteres, narradores. E a gente acabou sendo amigo, viajando juntos. Pra você ter uma ideia, o rádio de Campinas e de Santos ainda permanece isso. Quando viaja no mesmo ônibus, ou se não é numa tartaruga grávida, que é o micro-ônibus que a gente chama que demora
uma eternidade para chegar, uma eternidade para voltar. Ah, foram tantos, cara. Por exemplo, em Campinas foi engraçado, tinha um narrador esportivo lá, ele estava narrando o jogo da Ponte Preta e estava chovendo muito lá no estádio Moisés Lucarelli. E ele, a narração, lá vem a Ponte Preta pela direita e chove muito, né? Ele narrava. Em um determinado momento ele falou, a Ponte Preta vem lá, e tomei um choque na boca. E ele falou no ar, cara. Muito interessante. Então, no rádio de São Paulo também tem várias histórias que você pode tirar disso. O Edson Braga era repórter da Record comigo. Braguinha. Braguinha, falecido também. A minha preocupação é essa, Paulo. Tem um monte de cara indo embora, cara. E eu tô aqui, como diria Fiore, no crepúsculo do jogo. Lá em cima tem Fiore narrando, tem ele, Rodrigues narrando. Comentarista pra caramba. Eu peguei uma fita cassete. Sabe que tem alguém que sabe o que é isso? Eu tinha, eu narrando. O comentarista Brasil de Oliveira já morreu. Os dois repórteres também. Brasil de Oliveira, que aliás é nome de um dos vestiários do Brinco de Ouro da Princesa. Isso mesmo. Brasil de Oliveira é uma figuraça, né? O Brasa, né? Ele era jornalista do Estadão e era comentarista na Central na época. Então, eu como narrador, morreu o Brasa, morreram os dois repórteres, um deles era o Almeida Neto Bolinha, e os dois técnicos de som também, cara. Acredite, até o plantão esportivo já morreu. Meu Deus! Então, eu citei o Braguinha aqui, eu fiz uma abertura no Pacaembu, era um jogo de sábado com calor, comecei a nossa jornada, aquela abertura louca, eu já tinha tempo para falar, né? A internet é diferente. E aí eu chamei o Edson Braga no gramado. Ele estava de frente para a cabine, olhando para cima, e ele falou, Jarbas Duarte, é tudo o que você disse, e virou de costas para a cabine e foi caminhando para o meio do gramado. Aí ele narrando, ele fazia, muito bem, Jarbas, tudo que você... Aí ele fazia com a boca. Falei, meu, o que esse cara tá fazendo? Ele, Jarbas Duarte, você não vai acreditar. Tinha um mundo para essa pompa cagar e cagou na minha boca. Sensacional. Foi muito louco. O Braga ele leva um guarda-chuva sempre junto com a bolsa. Sabe aquelas bolsinhas que coloca debaixo do braço? Sei. Acho ridículo aquelas bolsinhas, mas tem muita gente. gente. O nome Pochetezinha? Não era. Mas não era aquela que prende na cintura. Não, eu sei, essa aí. Era... Pô, rapaz, não vou lembrar. Mas vai lá. E o Braga levava essa bolsinha e o guarda-chuva. Todas as transmissões com um puta sol, cara. No dia que chovia ele não levava. Viajei com o Braga, acho que foi pra Criciúma, e aí ele se incomodou com a poltrona que ele tava. Eu, vou mudar. Meu, tem um monte de vaga aqui, tem uns 5, 6. Muda de poltrona, cara. Ele era assim, né? Inseguro, né? E ao mesmo tempo impaciente. Aí ele mudou de poltrona. E aí, tá bom aí? Não sei. Antes do avião sair, né? Aí, não tá legal. Mudou pra outra. Ele mudou 3 vezes. Levantou o voo, a aeromoça falou, atenção, senhores passageiros, a empresa, sei lá que era na época, está fazendo aqui um sorteio, né? Uma viagem para Natal, com tudo pago para o casal, e a pessoa escolhida da poltrona no minuto tal. Era que ele estava. O Braga era assim. Essa bolsinha, ele morava na Zona Leste e a gente combinava às vezes viagens para Belo Horizonte, sei lá, para Campinas. Saía muito cedo, né? A van da Record, a Blazer na época, ia com 5 profissionais. Motorista, 2 repórteres, narrador, comentarista, né? E era muito legal, as viagens eram muito divertidas. E o Braga um dia chegou 5 horas da manhã, irritado, chateado, ele era muito nervosão. Vocês vão acreditar. Falei que foi. Eu coloquei a bolsinha, essa aqui do braço, em cima no teto do carro, na garagem. Esqueceu. E vim embora. Imagina. Sem documento para poder viajar. Mas as histórias eram muito engraçadas. Braguinha. Teve um programa que conheceu o Braguinha nos jogos em São Paulo. Aliás, a gente acaba convivendo, né, com todos esses profissionais e tendo até um certo carinho por aquilo que você falou. Já era fã dos caras, ouvia os caras, depois vai começar a conviver, estar junto. Então, realmente, é muito bacana, muito gratificante. Agora, a gente foi hoje para o interior com a Blaze da Record. E aí, no trajeto, acho que para Assis, tinha lá um sem terras, tomando conta dos 2 lados da estrada. E quando eles viram que era uma viatura da Record, eles fecharam a estrada. Começaram a bater no capô, eles queriam que a gente filmasse. Mas a gente não era TV, a gente era rádio. Aí o Roberto Carmona saiu era o repórter, o Roberto Carmona. O Carmona saiu para fora do carro, né? E gritou, gente, calma aí, aqui é a rádio. Aí um cara falou, peraí, essa voz aí é do Roberto Carmona. Salvou a gente de um conflito que o Sem Terra, ele
batia, chutava os carros, então foi basicamente Roberto Carmona, que está no ar até hoje, é um dos repórteres da equipe do Éder Luiz da Transamérica em São Paulo. Acho que é o mais velho em atividade, hein? Acho que sim. Porque eu acho que o Carmona tá beirando os 80 já, hein? O Ligeirinho também faleceu tem 2 semanas aí. Figuraça, esse Figuraça, Ligeirinho, Eduardo Luiz Ligeirinho, infelizmente também nos deixou tem 2 semanas. Agora, Jarbas, daqui a pouco tem bola rolando, tem Corinthians e Flamengo, tem Flamengo e Corinthians. Corinthians já é o virtual campeão brasileiro? Não tem como sair disso, viu? A chance do Corinthians realmente continuar nessa batida. Ainda, não terminou o primeiro turno ainda. Mas tá bem, viu? Não tem como, tá viu? Bem, sei que nas histórias de Campeonato Brasileiro, nas histórias de tabela, né? Quem tá no topo sempre tem um probleminha. Teve um ano aí que o Palmeiras estava 12 pontos da frente, querendo com o Muricy, e perdeu pro Flamengo o campeonato. Teve um ano também que o Grêmio estava 9 pontos à frente do São Paulo, o São Paulo ganhou o campeonato. O problema é o cara se achar, né? Os jogadores Mas do esse Corinthians... Carille aí parece ser bom treinador, hein? Ele é bom. Quer dizer, apareceu assim, foi uma surpresa, né? No começo eu via que alguns jornalistas criticavam bastante o nome dele, mas ele está segurando bastante a onda. E olha que segurar o corintiano empolgado, embalado é uma dificuldade, viu? Não, uma grande dificuldade. Portanto, hoje à tarde tem aí Corinthians e Flamengo jogão de bola, viu que a Globo inclusive vai transmitir para todo o Brasil. Tem a impressão realmente que pode ser aí também mais um divisor de águas do Flamengo, que também ainda sonha, se reforçou muito, né? Hoje, por exemplo, é a estreia do goleiro Diego Alves, goleiro de seleção brasileira. O Flamengo tem um baita time, Paulo Guerreiro jogando na arena contra o Corinthians, enfim, são vários atrativos bacanas para o jogo desta tarde. Mas o que acontece nesse final de semana, até dá para a gente tirar como exemplo, as 4 partidas envolvendo os paulistas são em horários diferentes. Sim. É o que a TV quer fazer ao vivo, comercialmente falando é interessante para o canal, mas para o torcedor não fica, né? O jogo está rolando lá, saiu o gol lá. Não tem essa, ficou dividido nos 4 horários. 4, 7, né? E 4 e 7 sábado e domingo. Exatamente. Olha, Jarbão, foi um prazer tê-lo aqui. Eu vou passar a bola para o Gerson Júnior, para o João Batista Lopes Abelha, professor Abelha. A gente vai falar muito do jogo do São Bento ontem, São Bento nessa luta aí para classificar, para tentar, quem sabe, chegar à segunda fase no Campeonato Brasileiro da Série C. Você já pensou o São Bento jogando uma Série B? Isso não está distante, não. Isso pode acontecer. Depende muito, claro, também do apoio do torcedor. O São Bento vem numa sequência agora com 2 jogos em Sorocaba. E a gente vai falar muito do São Bento, falar muito também da Liga Sorocabana de Basquete. Essa semana tivemos novidade com relação ao basquete. Gerson Júnior vai falar muito sobre o basquete. Tem aí o time do Falcão que também se reforça para a sequência da temporada. Está liderando as 2 competições que disputa, não só a Liga Paulista, como também a Liga Nacional. Então tem muito ainda aqui no nosso Na Rede Pai Bola, ouvinte interagindo. 998234291. No final tem o sorteio de uma linda camisa do Esporte Clube São Bento. Vou fazer um rápido intervalo aqui na Ipanema, o som que causa. Obrigadão, Jarbas. Um abraço para você, obrigado. Depois anota aí Rádio Futebol e aplicativo. Você falou do São Bento rapidinho. O que estragou muito São Bento foi os dias de jogos, choveu tanto, cara. Também. Que pena, né? Atrapalhou bastante de mostrar e a gente torce para que o São Bento realmente volte a ser o que era, até jogando na Série A do campeonato. Transmitiu muito jogo, São Bento? Bastante. Lembra de um jogo assim que marcou? O primeiro, né? Que foi a Ponte Preta. Você sabe que eu transmiti outro dia, São Bento CSA? Foi isso, Sim, né? foi o jogo do acesso. Eu tive bastante audiência lá de Maceió. Legal. Foi bem legal. Bacana, muito legal. O Jarbas, um prazer tê-lo aqui. Você que é um cara realmente do ramo, um cara do rádio, um cara da televisão, um cara que todos nós também nos espelhamos aí. Sucesso para você nos seus projetos. Quem sabe um dia a gente possa voltar a trabalhar junto, né? Porque já fizemos alguns joguinhos juntos aí. Aliás, eu estou contratando. Abraço. Um abraço. Você na Ipanema aqui, o som que causa. Não deu nada, né? Deu pra gravar tudo aí. É 15 minutos aí? Como é a hora? Deu 25 minutos. Tá.